E vós tendes a unção dos santos, e sabeis tudo. Que unção é essa que a Bíblia vai dizer que se eu tiver essa unção, eu saberei de tudo? Isso está escrito na palavra de Deus, lá em 1 João capítulo 2, verso de número 20. E eu quero ler aqui com você, o texto diz o seguinte, ó. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Ponto final. Verso de número 27, ele ainda diz, e a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Olha isso aqui. Tem gente que pega esse texto para dizer o seguinte, não tem necessidade de eu estudar, não tem necessidade de fazer nenhum tipo de curso teológico, não tem necessidade de eu aprender sobre os idiomas originais da Bíblia, grego, hebraico, aramaico, não tem necessidade. Por que não tem necessidade? Eu pergunto para essas pessoas. Porque eu tenho a unção sobre a minha vida, e a unção que eu carrego, aleluia, glória a Deus, a unção que eu carrego, ela me faz saber tudo. Aí interpreta a Bíblia toda errada. Como nesse caso, que ele acha que essa unção aqui, que ele está lendo, é uma unção extraordinária que vai fazer com que ele não estude nada, mas saiba de tudo. Faça-me um favor, gente. Não é isso que o texto está querendo dizer. Deixa eu tentar explicar para você de uma forma muito simples, para que você entenda esse texto. Vamos lá. A carta de João, ela foi escrita com o seguinte propósito: orientar os mais novos na fé. O que estava acontecendo? Heresia se espalhando. Vários homens que saíram do meio do povo de Deus com uma mensagem herética, tentando corromper os mais novos na fé. Então o que João faz? João, ele sente a necessidade de orientar a esses que é chamados de filhinhos. No grego é um crente imaturo, é alguém que está é um novo convertido, né? E para mim te mostrar isso aqui na Bíblia, por 8 vezes, a palavra filhinhos, ela aparece. Então, grava isso que eu vou falar para vocês agora. Quando João escreve essa carta, ele está orientando aos irmãos da igreja, aqueles que eram mais novos na fé, tá certo? Então, qual é a orientação de João? Olha, vocês têm a unção do santo. Que unção é essa? A unção é o Espírito que habita em nós. Lembra que Jesus falou? Jesus disse, olha, nós viremos para ele e faremos nele morada. Nós somos templo do Espírito. Nós somos morada do Espírito Santo. Em nós habita o Pai, o Filho e o Espírito. Então o Espírito Santo, ele é responsável por nos ensinar, por nos conduzir na verdade. Esses jovens, esses novos convertidos, foram ensinados na palavra. Esses novos convertidos, eles foram passado todo o ensinamento a eles, e João está dizendo, olha, vocês têm essa unção em vocês, tem o Espírito em vocês, que vai fazer vocês lembrar de tudo, que vai ensinar vocês, que vai conduzir vocês na verdade. Então vocês não precisam de ninguém para ensinar vocês. O que João está querendo dizer com isso? João está dizendo que eles não precisam de ninguém de fora, de ninguém que não seja alguém que carrega a verdadeira palavra. Porque no verso de número 19 do capítulo 2, preste atenção nisso aqui, ó. Capítulo 2, verso 19. Ele vai dizer, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. Então o que João está falando aqui com isso? Que esses que saíram do meio deles estavam corrompendo a igreja. Então esses caras que saíram com uma pregação totalmente diferente do que era o verdadeiro evangelho, era esses que não podiam ensinar na igreja. Era esses que eles não deveriam ouvir. Era esses que João estava dizendo que eles não tinham necessidade de aprender com eles. Então o texto não diz que eu não devo aprender com ninguém. O texto diz que eu não devo aprender com ninguém que pregue um evangelho diferente do que Jesus ensinou. Consigo compreender aqui? Então, essa unção que está em nós e que nos faz saber tudo é o Espírito de Deus que nos faz entender a sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. Então ele nos conduz na verdade. Por isso, nós não temos necessidade de aprender com nenhum outro homem ou mulher que pregue um evangelho diferente do que aquele que Jesus ensinou. Pegou? Então espero que você tenha entendido esse texto, que a carta de João
ele é uma orientação, essa carta é uma orientação para que você não caia em heresias, para que você não caia em nenhum conto de nenhum tipo de profeta que venha carregar um outro evangelho que não seja o verdadeiro evangelho de Cristo, tá certo? Então, ó, um abraço a você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, curta esse vídeo, compartilha e deixa aí ideia de outros textos bíblicos ou sugestões de vídeos que a gente possa estar gravando, tá bom? Conto com você, até o próximo vídeo.